Mais uma reflexão hoje com vocês, um devocional da série Perguntas de Jesus ou Atos de Jesus que nos ensinam a como nos comportar e a responder às provocações. Olha só, lá em Marcos capítulo 11, do verso 27 ao verso 33, conta o seguinte: de volta a Jerusalém, eles caminhavam pelo templo, Jesus e os discípulos. Então, os principais sacerdotes e os líderes religiosos e os líderes do povo exigiram: mostre-nos as suas credenciais. Quem deu a você autoridade para falar e agir desse modo? Perguntaram para Jesus isso. Jesus respondeu: primeiro, respondam uma pergunta. Se a responderem a minha pergunta, eu respondo a sua, sobre a credencial que você está querendo, né? No caso do batismo de João, quem o autorizou? Deus ou os homens? Quem o credenciou? Eles ficaram numa situação difícil, porque eles sabiam disso. Confusos, eles estavam cochichando entre eles e dizendo assim: se a gente disser que foi Deus, ele vai perguntar por que nós não acreditamos nele. Se a gente disser que foram os homens, nós vamos ficar em apuro aqui, porque esse povo aqui ama João e tem ele como profeta. Decidiram então dar a vitória dessa vez para Jesus. Não sabemos, respondeu ele. E aí Jesus disse: então eu também não vou responder a pergunta de vocês. Meus irmãos, eu sei que talvez esse texto possa ter, dentro do contexto de Marcos, várias reflexões e várias aplicações, mas o que eu quero destacar com você hoje é que a gente está sendo testado o tempo todo. E às vezes a melhor maneira da gente testar é devolvendo com perguntas. Às vezes a gente vai ser provocado a por que você é. E aí você responde, por que eu não deveria? E você devolve com perguntas. E Jesus parece nos ensinar que nem sempre as perguntas ou as provocações que nos fazem, elas têm que ser respondidas. Às vezes as pessoas vão fazer provocações, você vai ver situações que vão fazer provocações para você, e aí a gente vê o nosso mestre não respondendo. Essa ideia de que a gente tem que responder a tudo que estão provocando, tudo que estão falando, tudo que estão dizendo a nosso respeito, porque a gente tem que dar uma resposta, a gente tem que... Cara, isso está matando a gente, e muitas das vezes a gente está perdendo no jogo, dando resposta quando a gente, na verdade, não deveria ficar preocupado em responder algumas pessoas ou algumas críticas que só vêm para tentar nos incriminar, para tentar nos distrair, para tentar nos aborrecer. Então hoje talvez a devocional que eu queria propor aqui é simples, mas é essa. Se nem Jesus respondeu a todas as perguntas e provocações que fizeram e falaram sobre ele, por que a gente está tentando se justificar, responder? Talvez a sabedoria seja silenciar, ou então deixar aberto uma pergunta de volta, ao ponto de que as pessoas que estão tentando nos derrubar, nos fazer mal, fiquem sem resposta diante da sabedoria que vem da Então peça a Deus, antes de responder às provocações, aos comentários, aos haters, vá para Deus e tenha a sabedoria de Deus para responder ou não, ou para fazer perguntas no lugar de respostas.